Então, prestem bastante atenção, tá? Eu já sei que a introdução, né, para ser contemplada pelo que o Enem espera, eu tenho que ter a contextualização, que é um contexto em que vai se dar o tema, tá? Eu não posso simplesmente jogar o tema, eu preciso contextualizado com a realidade. Eu preciso ter uma tese, que é o meu posicionamento contra ou a favor desse determinado tema que eu estou disposta a defender. Eu tenho que problematizar, eu tenho que antecipar a banca, tá? Se eu sou contra ou a favor com a minha tese, e eu tenho que antecipar a ela através de perguntas feitas ao tema, né? Se eu sou contra ou a favor e o que eu vou colocar, o que eu vou inserir para defender no D1 e no D2, tá? Essa tese, então, é o ponto de vista do autor, que indica uma abordagem para o tema e que precisa evidenciar de forma clara e precisa o seu ponto de vista. A banca não pode de forma alguma pensar, poxa, mas eu não entendi, esse candidato está em cima do muro, o que é que ele quis dizer? O que que ele vai defender, tá? Ela pode ser feita de duas maneiras, tá? É o que a gente chama de tese analítica, que é quando você faz uma citação genérica de argumentos, de palavras que representem a ideia, mas não sejam necessariamente a ideia. Então, vamos imaginar que no tema sobre a persistência da violência contra a mulher, você afirme que isso é de um caráter cultural, né, que representa o patriarcalismo, mas você não falou explicitamente a ideia do patriarcalismo, você só jogou, tá? E tem a tese sintética, que é a utilização de frases expressivas ou perguntas retóricas, em que você deixa a banca subentender qual é o seu ponto de vista. Então, a analítica é a melhor para ser colocada, porque você não deixa para a banca dúvida sobre aquilo que você vai defender. Tudo bem? Então, ó, e é importante destacar que a tese é o que o candidato defenderá ao longo do texto. Você não pode, de forma alguma, pensar, Eli, mas eu posso ter duas teses, eu posso colocar duas possibilidades para o meu pensamento? Não, tá? Você tem que pensar, bom, eu vou conseguir defender muito mais, né, a persistência da violência contra a mulher se eu me posicionar contra a persistência da violência, tá? Você não é obrigado a sempre ir contra ou a favor de um determinado tema, tá? Você tem que pensar em quais serão as estratégias que você vai utilizar para defender este tema. E mais, e conseguir defendê-lo. Tudo bem? O que seria a problematização, como a Eli já falou aqui, né? Eu problematizo. Pensa só, quando vocês estão com os crushes de vocês e ele fala assim, poxa, você problematiza tudo. É exatamente isso. Você problematizar, levantar problemas e apontá-los. Exatamente, porque se a gente pensa numa proposta de intervenção, é porque minimamente eu tenho que pensar em atenuar, em minimizar o problema que eu levantei, certo? Então, a problematização nada mais é do que a antecipação dos argumentos que são defendidos no D1, primeiro parágrafo de desenvolvimento, e no D2, respectivamente, tá? Então, aquilo que eu coloco na introdução, eu vou ter que retomar no D1 e vou ter que retomar no D2, tudo bem? E a frase de efeito, que é o acabamento, é a frase de impacto, para chamar a atenção da banca, né, para o que será defendido. Tudo bem? Aqui no slide saiu errado, ele vai corrigir para colocar na plataforma, tá? A frase de efeito, então, né, é a frase de impacto para chamar a atenção da banca para o que será defendido, tá? No D1 e no D2. Tudo bem, amores? Importante, esses 4 elementos, né, contextualização, tese, problematização e frase de efeito, deverão constar obrigatoriamente em todas as introduções dos textos dissertativos argumentativos, ok? Não se pode abordar nada no corpo textual que não tenha sido mencionado na introdução, o que implicará penalidade nas habilidades e competências, tudo bem? A Eli agora vai mostrar uma introdução para vocês com esses 4 elementos para que vocês possam entender
o que a Eli acabou de explicar aqui. Então, hoje a gente só vai ver qual é a função da introdução e dos 4 elementos indispensáveis a toda e qualquer introdução que se pretenda tirar uma nota 1000 no Enem. Tudo bem, amores? Então, sigam aqui com a Eli, tá?